Boa noite. No mundo em que nós estamos vivendo hoje, com essa falta que nós estamos vendo de integridade moral, nós hoje gostaríamos de falar um pouquinho sobre um personagem bíblico que foi um grande exemplo de moralidade, integridade e fé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41, verso 38 a 40. Gênesis, capítulo 31, verso 38 a 40. A Bíblia nos fala assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Esse realmente é um personagem bíblico que nos inspira. Um personagem bíblico que deixou seu exemplo, um exemplo de integridade moral, de justiça, de temor a Deus, de confiança em Deus. Hoje nós podemos ter problemas, mas acredito que os nossos problemas não se comparam ao de José. José morava num lar onde era amado, não pelos irmãos, mas amado por seu pai, por sua mãe. José perdeu a mãe quando era bem novo, mas o pai, pelo que nós vemos na palavra de Deus, o cercou de cuidados. Mas agora, traído por seus irmãos, começou a viver num ambiente completamente diferente, era escravo. Mas nós não vemos em nenhum relato que José reclamou de Deus, ou deixou de ser fiel a Deus. E Deus o abençoou ricamente. José foi mais uma vez provado, além de escravo, foi agora injustamente mandado para uma prisão egípcia. Mas lá, José continuou sendo fiel a Deus. Olha que exemplo de fidelidade. Não se vê na boca de José reclamação, apenas confiança. E Deus tirou do calabouço do Egito aquele garoto para ser o governador sobre toda a terra do Egito. Um dos cargos mais nobres abaixo de Faraó. Diz assim: era uma alta posição de honra. Estou lendo aqui no livro Minha Consagração Hoje. Era uma alta posição de honra, contudo assediada de dificuldades e perigo, de tentações. Mas aquele menino, aquele jovem que agora estava sendo tentado também, ele também foi tentado na adversidade, mas não pecou. Estava preparado para esse cargo, Deus o preparou. Assim como a tempestade deixa ilesa a humilde flor do vale, e ao mesmo tempo em que desarraiga a majestosa árvore no cimo da montanha, assim aqueles que têm mantido sua integridade na vida humilde podem ser arrastados ao abismo pelas tentações que assaltam o êxito e as honras mundanas. Mas o caráter de José resistiu de modo semelhante à prova da adversidade e da prosperidade. A mesma fidelidade que manifesta para com Deus quando estava na cela da prisão, manifestou no palácio do Faraó. E por intermédio de José, Faraó e toda aquela sociedade que viu a integridade daquele homem, conheceu também o Deus de José. Que possamos também hoje, irmãos, sermos um pouco de José, para que as pessoas que nos cercam possam ver Deus, Jesus em nós. Integridade, é isso que José nos passa, esse grande servo do Senhor. Como se habilitou José a efetuar um registro de tal firmeza de caráter, correção e sabedoria? Como que ele se habilitou? Em seus primeiros anos havia ele consultado o dever em vez da inclinação, e a integridade, a singela confiança, a natureza nobre do jovem produziram frutos nas ações do homem. A atenção fiel ao dever em todos os postos, desde o mais humilde até o mais elevado, estivera adestrando toda a faculdade para o seu mais elevado serviço.
Aquele que vive de acordo com a vontade do Criador está a assegurar para si o mais verdadeiro e nobre desenvolvimento do caráter. Então, irmãos, nas pequenas coisas que a gente vem a fazer na vida, devemos usar de integridade, de caráter, de honestidade, de temor a Deus. E Deus nos habilitará para coisas maiores. Que Deus nos ajude nesse momento de pandemia, nesse momento de tristeza, nesse momento de dificuldade que muitos estão passando, irmãos. Que Deus nos ajude para que mesmo nessas dificuldades possamos sempre ser fiéis a Deus, íntegros, assim como José foi. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.